Olá, bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, iniciando então o nosso estudo do conteúdo de O Livro dos Médiuns, que nós abordaremos de uma maneira diversa dos vídeos anteriores que se trataram do Livro dos Espíritos, em que nós trabalhamos capítulo a capítulo. No Livro dos Médiuns, nós abordaremos ele em duas partes. O Livro dos Médiuns, em sua primeira parte, trata da faculdade mediúnica, da intervenção dos espíritos, da nossa relação com eles e de como esse processo acontece. Quais são os mecanismos das comunicações, como lidarmos com elas, tanto enquanto portadores da faculdade de mediunidade, quanto se formos responsáveis pela condução do trabalho mediúnico, se formos observadores, enfim, né? Se formos as pessoas a dialogarmos com os espíritos. Ou, se porventura você apenas está fazendo um estudo teórico a respeito do assunto, vai se inteirar também de como esses mecanismos acontecem no seu aspecto teórico. Muito bem, então, em razão de nós dividirmos o Livro dos Médiuns nessas duas partes, que aliás é a própria divisão do livro, na primeira, mediunidade, na segunda, vão ser enfocadas as questões da obsessão e da sua terapêutica. Então, nós vamos abordar nessa primeira parte somente as questões de mediunidade, e elas não estão divididas por capítulos. Elas estão seguem a sequência dos capítulos, mas nós aqui optamos por abordar os temas de uma maneira mais prática. Então, não há aqui no nosso relato todos os casos que ilustram o Livro dos Médiuns. A nossa opção realmente foi por condensar o conteúdo, né, por transformá-lo realmente em algo bem objetivo para quem está nos assistindo. E pode, obviamente, né, depois fazer uma leitura, deve, inclusive, fica o convite, fazer uma leitura do próprio Livro dos Médiuns, de autoria de Allan Kardec. Então, vamos lá, né? O nosso estudo, então, Mediunidade, Teoria e Prática, nosso vídeo 1. Por que estudar a mediunidade? Então, porque o conhecimento prévio da teoria vai nos prevenir de muitas decepções e dificuldades nesse exercício. Muitas pessoas ainda têm um pensamento extremamente ligado ao maravilhoso, ao sobrenatural, e uma visão dos médiuns que destoa do pensamento espírita enquanto faculdade natural do ser humano, como ele é apresentado pelos espíritos superiores. No senso comum, ainda o médium ou é alguém fora dos padrões, né, ou um santo, ou então é alguém que lida com o demônio, que mexe com forças ocultas, enfim, ainda está nessa dicotomia, de um lado demonizado, de outro adorado. Nenhum dos dois é positivo. O caminho do meio é sempre o caminho do equilíbrio e é o caminho da naturalidade. Kardec e os espíritos superiores sempre enfatizam que mediunidade é uma faculdade humana, natural, é uma faculdade de comunicação. Por se possuir mediunidade ostensiva, aquela que nos permite a relação com o mundo espiritual de uma maneira mais objetiva e intensa, não quer dizer que nós sejamos pessoas mais evoluídas, não quer dizer que tenhamos um dom divino. Não, simplesmente é uma faculdade humana e em nós possui um desenvolvimento maior, em razão da nossa própria história, de trajetória evolutiva, né? Seja também em razão das nossas necessidades de trabalho nessa seara, nesse momento. Tá? Então, o conhecimento prévio vai ajudar muito aqueles que possuem mediunidade,
para que não escorreguem nessas muitas tentações e supostas facilidades que as pessoas muitas vezes dizem encontrar nesse caminho. É um caminho de trabalho, é um caminho de ampliação da nossa consciência e da nossa compreensão, tá? E que nos dá muitas gratificações. No entanto, ele precisa ser levado a sério e o conhecimento prévio vai nos ajudar muito como portadores de mediunidade ou como pessoas que venham a orientar outras pessoas a respeito de mediunidade, de que isso é extremamente necessário. Saber o que se está fazendo é fundamental. Justamente para que a gente não cometa esses enganos que são os mais frequentes. Assim, a pessoa quer ser médium. Não existe querer ser médium. Ou se possui a faculdade, ou não se possui a faculdade. Ou ela está em um determinado grau que possibilita comunicações ostensivas, ou ainda não. É dessa forma. Tá? Havendo a possibilidade, né, havendo a faculdade em um grau que permita o seu uso em comunicações ostensivas, como eu faço para que essa mediunidade se torne útil? Para isso, vale a teoria, né, que vai nos guiar no emprego dessas faculdades. Então, se manifestam de forma natural. Por quê? E vamos no segundo item, né? Não existe uma fórmula infalível, uma fórmula universal para se formar médiuns, muito menos para se fazer surgir mediunidade. Então, se porventura alguém diz, né? Isso, você tem mediunidade diante de algum relato, de alguma situação, isso você tenha feito, de experiências que tenha vivenciado, de sentimentos, enfim. Primeiro, ouça essa informação com cuidado, porque só se pode dizer se alguém tem ou não mediunidade mediante a sua experiência em um grupo mediúnico prático. Antes disso, é apenas suposição, tá? Então, mediunidade, ela não tem como a gente dizer assim, não tem sintomas e também não tem meios, tá, de alguém que queira ser médium de transformá-lo em médium. Não temos esse mecanismo porque isso depende da evolução natural de cada indivíduo. Então, tá, não se tem como fazer surgir mediunidade em quem não a possui. Reiterando, né, os objetivos para que a gente faça um bom estudo teórico antes de nos envolvermos com as questões da mediunidade. O principal dele vai ser porque ele vai nos indicar os meios de trabalhar, né, de educar, de desenvolver as faculdades medianímicas que possuímos, né, conforme as condições de cada interessado e, acima de tudo, né, vai nos ajudar a orientar para que essa faculdade tenha um emprego útil. Sempre lembrando que isto vai acontecer quando essa faculdade já existe na pessoa. Não temos na doutrina espírita como dar essa faculdade a alguém, como transformar alguém em médium. Ou essa faculdade existe ou ela não existe. Ela não é patrimônio da doutrina espírita, ela é uma condição humana natural e eu vou repetir isso inúmeras vezes aqui no nosso estudo. E qual é o objetivo secundário? Orientar, né, aqueles interessados nas manifestações mediúnicas, guiando-as por uma melhor observação, né, mostrando dificuldades e formas de superá-las e indicar os meios de se ter boas comunicações. Então, desculpem, o meio, né, de se ter boas comunicações passa por se ter bons médiuns, pessoas com conhecimento, tá, que vão exercer essa faculdade com uma forma serena e segura, e
por outro lado, né, também o conhecimento vai fazer com que as pessoas que vão perdão, um pouquinho de problema na garganta. As pessoas que irão dialogar com esses espíritos saibam, né, o que está acontecendo. Então, e o objetivo secundário, né, será orientar os interessados nas manifestações, para que eles saibam o que estão vendo, como aquele fenômeno que eles estão vendo se processa e qual a melhor forma de conduzir aquele fenômeno, qual a melhor forma de conduzir a comunicação, de dialogar com os espíritos e de aproveitar para que essas comunicações sejam instrutivas, seja para o grupo encarnado, seja para o próprio aproveitamento dos desencarnados, dos espíritos que se comunicam quando necessitam de alguma forma de orientação, tá? Então, quem pode participar da prática, né, de reuniões mediúnicas? Será, tá? Médiuns, preferencialmente, e todos que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Portanto, nós veremos em O Livro dos Médiuns, Kardec deixa muito claro a existência de exigências para que as pessoas assistam reuniões mediúnicas. Por isso, elas não são públicas, né? Até já o foram no passado, por uma falta de compreensão maior dessas instruções. No entanto, hoje, tá, com melhor entendimento dessas orientações, que sempre estiveram no corpo da nossa doutrina, as reuniões mediúnicas elas são privativas daquelas pessoas que estão aptas a participar delas. Isso faz com que elas sejam muito mais eficientes, tá? Porque, como a gente vai ver, existem exigências, tá? E, obviamente, quando eu vejo algo que eu não compreendo, isso pouco realmente vai trazer, tá, de crescimento para o meu ser. Porque se eu não compreendi, tá, aquilo muitas vezes vai passar como uma curiosidade, como algo interessante de se ver, que pode me encher de dúvidas. No entanto, os propósitos de uma reunião mediúnica não são esses. Os propósitos de uma reunião mediúnica são essencialmente instrutivos e terapêuticos. Então, ninguém vai fazer uma terapia e vai querer uma audiência para assistir aos seus relatos mais íntimos. É exatamente isso que acontece com os espíritos que vêm a uma reunião mediúnica quando necessitados, né? Eles vêm para desabafar, eles vêm para colocar os seus problemas, os seus dilemas, muitas vezes coisas que não foram tratadas nem mesmo enquanto estiveram na matéria, suas dores morais mais íntimas. Obviamente ninguém quer uma plateia para isso. Então não é porque estamos sem um corpo material que isso vai mudar e o respeito não seja uma necessidade. Então, esse é um dos motivos. O segundo, tá, de por que elas também não são práticas, para além das exigências que nós vamos ver quais são as que Kardec elenca mais adiante nos nossos vídeos. Mas a outra questão, se são mentores espirituais que vêm para nos ensinar, eles têm um compromisso com aquele grupo que eles estão ensinando. Eles não estão ensinando a uma plateia aberta. Vamos pensar assim, qual de nós pode invadir uma sala de aula e dizer que quer assistir porque o professor está ensinando e ele tem o dever de ensinar a qualquer pessoa que queira assistir? Por que seria diferente com um mentor espiritual? Se eu não posso entrar em uma sala de aula, seja ela de ensino fundamental, de ensino médio ou de ensino superior, e dizer que porque eu sou alguém que quer assistir a aula eu posso, o mesmo se dá uma reunião mediúnica. Aqueles mentores que vêm para auxiliar, que vêm para ensinar, eles têm compromisso com aqueles grupos.
e não com qualquer pessoa. Quais são, então, as exigências para essa prática? Então, a prática do espiritismo apresenta muitas dificuldades, inconvenientes, que só um estudo sério e completo pode prevenir. Quais são essas dificuldades? Vai exigir autoconhecimento do médium, para que ele saiba quando essas comunicações são dele, quando não são, né? Vai exigir também que se conheça minimamente as categorias de espíritos, né? Uma classificação que consta na escala espírita, que não é taxativa, mas que é mínima, que é exemplificativa para que a gente compreenda com quem, né, estamos conversando e como lidar com isso, né? Porque se nós não temos esse conhecimento, nós podemos muitas vezes perder o nosso tempo, por exemplo, com espíritos que vão para brincar, né? E o outro grande fator, né? A questão da sintonia. Então, os espíritos que são atraídos para uma reunião mediúnica, eles são atraídos em razão do pensamento, da vontade, da disposição, enfim, de tudo que compõe as pessoas que integram aquela reunião. Cada um é uma parte do coletivo e esse coletivo atrai os espíritos que irão, né, trabalhar com esse grupo. E, portanto, né, a gente vai ter aí uma série de assuntos que foram objeto do livro dos Espíritos, que vão ser reforçados tanto aqui no estudo do livro dos médiuns, quanto no Evangelho, quanto no céu e inferno, para fins de que a gente possa entender, tá? E dar boas condições para que essas reuniões sejam, de fato, instrutivas e terapêuticas e que as pessoas cresçam com elas e não que elas encontrem dificuldades. Tá? Então precisa de um estudo sério e completo para que ela possa, de fato, usufruir o melhor que essas reuniões mediúnicas têm a oferecer. Procurar realizar experiências com seriedade, pois não é prudente nem conveniente brincar com as manifestações espíritas. Então, para que exista essa seriedade, é preciso que exista conhecimento entre as pessoas, que exista intimidade, que exista responsabilidade e, por fim, compromisso de todos, né, para que também, né, se tenha a assistência dos mentores espirituais, para que a gente venha a trabalhar de forma integrada com eles e a gente não está ali para brincar, nem para quebrar a ética, né, de querer desvendar assuntos e questões que não nos dizem respeito. Não colocá-las à disposição do primeiro estouvado que deseje se divertir conversando com os espíritos. Então, esse é um alerta diretamente das palavras de Kardec, né? Tanto que coloquei aí entre aspas, né? Para que a gente veja assim, ó, não é porque a pessoa chega e diz eu quero, né? E de fato nós vamos abrir portas para que ela assista e participe dessas questões. As pessoas dizem eu quero para muita coisa, tá? E muitas vezes isso é, como no comum a gente fala, fogo de palha. Então é preciso um mínimo de tempo para que a gente realmente possa constatar a seriedade do sentimento e da disposição e a força da vontade dessa pessoa de conhecer mais a fundo as questões da espiritualidade e que isto não é movido unicamente por curiosidade. Então é preciso tempo, é preciso que ela se prepare, é preciso esse estudo sério e completo e a consciência de que não se brinca em reunião mediúnica. Selecionar pessoas que compreendam a seriedade e a gravidade dos objetivos do espiritismo. Então, selecionar pessoas, tá? Porque existem requisitos. Se a reunião é mediúnica e se mediunidade é uma característica humana,
que já sabemos, né? Todos nós possuímos, já vimos isso no estudo do livro dos Espíritos. No entanto, ela possui graus diversos. Eu vou conduzir a reuniões mediúnicas quem tenha uma faculdade ostensiva, tá? Então, vou selecionar. Testar, sim, existem grupos que são grupos de educação mediúnica, são grupos para se testar se a pessoa tem ou não tem essa faculdade, e mesmo para se testar essa faculdade em grupos de desenvolvimento e educação da mediunidade, aos requisitos de um estudo sério e completo previamente e um tempo mínimo de conhecimento da pessoa. Depois, tá? Para participar de reuniões mediúnicas realmente mais profundas, com evocações, com uma linha mais terapêutica e instrutiva, realmente vão ser aqueles que têm essa mediunidade bem caracterizada. Para que tudo isso? Para se evitar a má impressão produzida sobre novatos ou pessoas mal dispostas perante experiências feitas levianamente sem conhecimento de causa. Elas dão ideia falsa sobre o mundo espiritual, se prestam a zombarias e a críticas que frequentemente são, sim, bem fundamentadas. Porque o que foi mal fundamentado foi a condução da reunião mediúnica, foi essa prática mediúnica sem que obedecesse a esses requisitos, a esses estudos, né? E, portanto, com uma sintonia que não foi lá das melhores, e a pessoa, então, sem saber o que está se passando, sem ter noção de como todos aqueles fenômenos acontecem, da delicadeza e dos limites, né, entre o espiritual e o material, sem entender, né, todas as nuances desse mecanismo e do que pode esperar disso. Muitas pessoas, né, podem, numa experiência assim mal conduzida, realmente causar uma má impressão, né, ou ficarem com medo, ou ficarem fascinadas pelo fenômeno, ou ficarem incrédulas, chocadas, né, com o que venham a ver. E nenhum desses casos é o que se deseja, porque o que se deseja com um estudo prévio, bem conduzido, bem preparado, é que as pessoas que participam de uma reunião mediúnica nela encontrem um caminho muito gratificante de trabalho e crescimento, né? E todas as pessoas que com ela se envolvem possam sempre sentirem-se melhores e com mais experiência e renovadas a cada reunião, e não, né, com essas sensações de causar má impressão a alguém, tá certo? Porque é preciso que se conheça, que se saiba o que se está vendo, senão não é muito útil, né? E aí, né? O que nos diz Kardec, então, sobre isso? Uma frase bem forte, bem dura, porém muito verdadeira. Ele nos diz que a ignorância e a leviandade de certos médiuns causaram mais danos do que se crê, na opinião de muitas pessoas. Então, em momento algum, nem Kardec, nem os espíritos superiores, em qualquer, seja nas obras básicas, ou seja, em qualquer outra obra da literatura espírita, se encontrará, né, algum tipo de desculpa a um médium leviano ou que se mantenha na ignorância. E haja um início na ignorância, se compreende, porque afinal de contas nem todo mundo conhece doutrina espírita, nem todo mundo conhece as faculdades mediúnicas, mas é preciso que, em se observando a existência delas, se busque o conhecimento, tá? Se busque o esclarecimento. Porém, a leviandade, tá? Usá-la de maneira indevida, antiética, brincando com as questões espirituais para entreter um e outro, ou, né, para satisfazer a sua vaidade ou a sua ambição,
isso de fato causa muitos danos, tá? Há uma verdade que é universal, que é a questão da comunicabilidade dos espíritos e o fato que a gente tem que caminhar para fazer com que essa faculdade e esse intercâmbio existe de todos os tempos, em todos os lugares. Basta a gente começar a observar um pouquinho a nossa história como humanidade, nós vamos ver que desde a antiguidade existem, né, existe a presença de médiuns e a presença de comunicações do mundo espiritual com o mundo material. Então, deixar isso, né, ou melhor dizendo, retirar isso, né, do mundo do ocultismo e trazê-lo à luz com a naturalidade de que se trata de uma faculdade humana, depende da maneira como cada um de nós, médiuns, se coloca diante dessa faculdade, desse trabalho. Então, fica aí o lembrete de Kardec, né? Ignorância e leviandade ou mediunidade não combinam. Como então a gente pode conduzir as perguntas, né, para uma discussão espírita, as perguntas que são fundamentais para que a gente possa começar um diálogo mais profundo e produtivo sobre mediunidade e comunicações com o mundo espiritual. A primeira delas, credes em Deus? Porque se a pessoa nos responder não, fica muito difícil prosseguir, tá? Porque a crença em Deus é base, né, da nossa doutrina, é base de toda a compreensão, é o que centra, né, é o nosso ponto de equilíbrio como espíritas, é a partir da nossa crença em Deus como a inteligência suprema, criadora de tudo, né, principalmente das leis que regem a vida, e o nosso estudo em cima dessas leis é através disso que nós vamos orientando o nosso próprio equilíbrio, o nosso próprio comportamento e as nossas discussões, entrando aí então a nossa colocação sobre a alma, né? Se eu não creio em Deus, como crer que existe em mim uma alma? Se eu não creio em Deus, não creio que haja uma vida invisível. Se não tem uma vida invisível, não tem uma alma, né? Se não tem uma alma, como que essa alma pode se comunicar? Então vejam, precisamos conduzir, né, essas questões, porque sem a existência de uma alma, como vou crer na sobrevivência dela após a morte? E como que eu vou entender que eu sou um ser espiritual? Que todos nós somos, e que existem seres espirituais na matéria e fora dela. E quando se tratam de comunicações mediúnicas, nós simplesmente estamos lidando com seres espirituais ou seres humanos que estão fora da matéria, mas que são em tudo iguais a nós, salvo o fato de que temos um corpo físico e eles não possuem um corpo materializado, mas eles possuem um corpo semimaterial, né? Um corpo espiritual, um corpo perispiritual, que vai fazer esse processo de ligação e que torna, né, possível agir sobre a matéria também. Então, eles são humanos e são iguais a nós. As dores, os aprendizados, as alegrias, os amores, os ódios, enfim, o que quer que um espírito venha a comunicar para alguém, nada tem de diferente do humano. Portanto, tudo que é humano me é conhecido. Simplesmente eles estão sem o corpo e separados dele, têm características e capacidades próprias diferentes da matéria. E aí eu recomendo que assistam o vídeo, né, caso não tenham assistido, do livro dos espíritos, que trata sobre as sensações e percepções dos espíritos. E aí vocês vão ver certinho quais são as diferenças que há entre se possuir um corpo material e se estar sem ele. Eles têm consciência de si mesmos, sensações e sentimentos, então por isso precisam ser ouvidos, acolhidos com o respeito devido a todo ser humano.
São felizes ou infelizes em razão das próprias atitudes, portanto, sua condição após a morte depende de seu estado moral. E essa condição é simplesmente uma sequência da vida material. Tá? Então, se estamos vivendo bem, estamos intimamente bem, seguiremos bem na vida espiritual. Se estamos com algum tipo de conflito, de desconforto, de mal-estar, de questões pendentes, mal resolvidas no nosso íntimo, elas seguirão conosco. Então, por isso, somos felizes ou infelizes em razão das nossas próprias atitudes. A reunião com almas simpáticas e boas é causa de felicidade. Obviamente, nenhum de nós quer ser recebido em nenhum grupo por pessoas antipáticas, por pessoas que desejem testar, se nós somos quem dizemos ser ou não, que desejem fazer experiências com a nossa participação. Eu creio que nenhum de nós gostaria de ser cobaia, seja do que for. Então, o mesmo vale para uma reunião mediúnica. Os espíritos que lá vão procurar alguma forma de ajuda ou que vão procurar, vão dar assistência ao grupo, obviamente que trabalharão e participarão com maior prazer e maior alegria se aquele grupo entre si for simpático e tiver boa intenção, conhecimento do que está fazendo. Então isso será causa de felicidade, independente das condições em que ele se apresente, porque se ele estiver muito necessitado, ele de alguma maneira vai sair mais aliviado. E se ele estiver trabalhando, ele vai se sentir regozijado em encontrar pessoas que igualmente estão se esforçando por aprender com as experiências que ele vem acrescentar à nossa jornada. Evolução depende do esforço pessoal, Então, sabemos disso, Depende de cada um de nós. Nós somos pessoas, seres, melhor dizendo, Estamos nos construindo, temos as nossas potencialidades e vamos despertando e desenvolvendo elas conforme vamos avançando na nossa evolução espiritual, e essa evolução, ela depende do esforço de cada um de nós. Esse esforço é: que escolhas eu faço? Eu opto por ter boas leituras, por procurar instrução, eu opto por buscar coisas mais sérias, ou eu estou na vida a passeio e ainda nem sequer parei para pensar sobre a importância que é o dia de hoje. Então, isso depende de cada um. Anjos simplesmente são espíritos que chegaram ao último grau da escala espírita, não são seres criados à parte na criação, nem têm qualquer tipo de benesse divina, simplesmente são espíritos que, como todos os demais, foram criados simples e ignorantes, passaram por uma longa trajetória de evolução através das inúmeras reencarnações pelas quais todos nós passamos e chegaram, conquistaram o máximo da evolução possível a um ser espiritual. Então, isso é um anjo para nós, Simplesmente é uma questão de linguagem. Em termos realmente espíritas, se designam espíritos puros. E os demônios, por sua vez, são aqueles que estão nos inícios dessa evolução. Não tem a ver com maldade, mas tem sim a ver com ignorância. E justamente essa ignorância que muitas vezes nos faz cometer muitas maldades e entreter, com orgulho, com vaidade, com ambição mais tempo daquilo que nos é necessário. Então, anjos e demônios, simplesmente espíritos que se encontram ou na base da escala evolutiva ou no ápice dela. Recomendo de novo, o vídeo do Livro dos Espíritos falando sobre a escala espírita, nos explica em detalhes o que são anjos e demônios na visão espírita. Por fim, a compreensão de que ninguém está sujeito a penas perpétuas. Então, por mais sofrido que seja um espírito, é preciso que ele saiba que isso não é uma condenação, isso é uma consequência dos seus próprios atos e que depende dele melhorar. E a possibilidade da reencarnação é exatamente a grande oportunidade de nós
nos transformarmos e nos construirmos, nos desenvolvermos realmente para chegarmos às condições mais altas da escala de evolução do espírito. Não existe penas eternas, né? Todo sofrimento ele é transitório, só o bem é permanente. Então, reiterando, né, o que eu já falei aqui, nada há de maravilhoso ou de sobrenatural nas comunicações mediúnicas, elas são perfeitamente compreensíveis dentro do natural, né, dentro do mundo do universo criado por Deus. Não tem nada de extraordinário nisso, né, nem fogem às leis, é simplesmente uma questão de conhecê-las. Então, o pensamento é o principal atributo dos espíritos, e o pensamento existe tanto no encarnado quanto nos desencarnados, e ele é o grande mote, vamos dizer assim, é o grande elemento, né? É o caminho, é a ponte que nos liga ao mundo espiritual, né? Então, esse grande atributo está tanto na matéria quanto fora dela, e é aí que está a nossa conexão. A possibilidade de agir sobre a matéria e transmitir seu pensamento resulta de sua constituição fisiológica, tá? Da existência do perispírito e da sua função, tá? Que vai ter todo um mecanismo de conexão com o perispírito dos encarnados, e aí possibilitar as comunicações mediúnicas, como a gente vai falar mais adiante quando se tratar dos mecanismos da comunicação. E os fenômenos espíritas, eles não derrogam as leis naturais, não são milagrosos, nem maravilhosos, nem sobrenaturais, eles estão dentro das leis da natureza, como a gente já falou. Então, só reiterando, para que a gente proceda à instrução, para que se chegue a uma convicção, primeiro a instrução, tá? E toda pessoa que procura, né, persuadir uma outra sobre os fenômenos espíritas, sobre mediunidade, seja por uma explicação, seja por uma experiência, está ensinando. Então, é bom que a gente saiba quais são os melhores meios de ensinar. Isso pode ser até num diálogo em que a gente, de repente, por já ter algum conhecimento espírita, perceba que pode, né, que aquela pessoa tenha essa faculdade mediúnica. Então, como que eu vou abrir os horizontes dela para que ela procure estudar a doutrina espírita e conhecer mais sobre isso, tá? Quando nós estamos tendo esse tipo de conversa, nós também estamos ensinando. E aí, quais são os melhores meios para se fazer isso? Então, um lembrete, né? No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, tá? Então, o ponto de partida é sempre começar por fazer com que nós nos entendamos como seres espirituais, é falar sobre a existência da alma, tá? Então, gente, fica aqui, né, o nosso convite para que você assista os outros vídeos do nosso canal, caso não tenha assistido, para que se inscreva, deixa aí o seu joinha, o seu like, né, os seus comentários, diga se gostaram, se não gostaram, suas dúvidas. Isso vai ajudar muito, né, na divulgação do trabalho que estamos fazendo, bem como também compartilhe esses vídeos com outras pessoas se você achar que esse conteúdo vai ser útil para elas, tá legal? Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, e fica o nosso lembrete. Que dia é hoje? Hoje é hoje, e é o nosso dia predileto, tem que ser bem aproveitado. Fique com Deus e até o próximo.